Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 do curso Matemática para Administradores. Nessa aula vamos falar sobre os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto é o mais simples de todos, é o conjunto dos números naturais. E nós usamos os números naturais para fazer contagens. Por exemplo, usamos os números naturais para contar dinheiro, contar pessoas, contar dias do ano. Dessa forma, o conjunto dos números naturais, cujo símbolo é esse n aqui, é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Reticências aqui indicando que esse é um conjunto infinito. Os números vão aumentando de 1 em 1. Depois do conjunto dos números naturais, temos o conjunto dos números inteiros, que é uma ampliação do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros, que será representado, que será nomeado pela letra Z, ele é formado pelos números negativos e pelos números positivos. Ou seja, o conjunto dos números inteiros, eles englobam o conjunto dos números naturais e os seus opostos, que é os números negativos. E nós usamos os números inteiros para indicar, por exemplo, o saldo negativo de uma determinada contagem, como por exemplo a fila do desemprego, pode ser um saldo negativo, ou temperaturas abaixo de zero, como por exemplo menos 4 graus. Uma observação é que o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. É importante observar que as operações realizadas com o conjunto dos números inteiros envolvem dois sinais que é importante ficarmos atentos. Como, por exemplo, somar o número inteiro 5 com mais um número inteiro menos 3. Antes de fazer essa operação, é preciso fazer o que nós chamamos de jogo de sinal. E aí nós fazemos o mais com menos dá menos. Então fica 5 menos 3, que é igual a 2. A subtração do número inteiro 5 menos o número inteiro menos 3 ficaria o 5, faz o jogo de sinal, menos com menos, e aí teríamos mais, e o resultado seria 5 mais 3 igual a 8. O número inteiro menos 5 somado com o número inteiro menos 3, então fica menos 5, fazemos o jogo de sinal, mais com menos, menos, então 3, e o menos 5 com menos 3 dá menos 8. Nesse caso, a gente costuma dizer assim, olha, os sinais iguais, a gente soma, 5 mais 3, 8, e repete o sinal. Aqui nós temos menos 5, menos 3. Então, escrevemos menos 5, fazemos o jogo de sinal, menos com menos dá mais 3. Então, menos 5 mais 3 dá menos 2. Nesse caso, a gente diz assim, olha, sinais diferentes, a gente subtrai, 5 menos 3 é 2, e repete o sinal do maior número, que no caso aqui, o maior número absoluto é o 5. Então, o resultado permanece com o sinal menos 2. Com a multiplicação de números inteiros também é necessário, com a multiplicação e também a divisão de números inteiros, é preciso também fazer esse jogo de sinal. Então, 5 vezes menos 3, fazemos o jogo de sinal, o sinal do 5 é positivo, quando o sinal é mais a gente não coloca, principalmente quando é no início, né? Quando é no início do número a gente não coloca. Então temos aqui mais 5 vezes menos 3. Fazemos o jogo de sinal, mais com menos dá menos, 5 vezes 3, 15. Então o resultado é menos 15. O menos 5 vezes o 3 positivo, também fazemos o jogo de sinal. 5 menos com mais dá menos, 5 vezes 3, 15. Então fica menos 15. Menos 5 vezes menos 3, jogo de sinal, menos com menos dá mais, aí não precisa colocar o sinal mais, 5 vezes 3, 15. E aqui nós temos o número mais 5 vezes o número mais 3, né? Então mais com mais dá mais, 5 vezes 3, 15. E aí, esse joguinho de sinal, a gente resume na seguinte forma.
sinais diferentes, o resultado é um número negativo, ou seja, dá um sinal negativo. Por exemplo, mais com menos, né, sinais diferentes, resulta no menos. Menos com mais, sinais diferentes, resulta no número negativo. E sinais iguais resulta num número positivo, quando efetuamos a multiplicação ou divisão de números inteiros. Então, um número inteiro positivo com um número inteiro positivo, então temos mais com mais, vai dar um número positivo. Um número inteiro negativo multiplicado por um número inteiro negativo, então, né, menos com menos, vai dar um número positivo. Essas são as regrinhas de sinais, nós chamamos de jogo de sinal, que nós precisamos fazer quando efetuamos operações com números inteiros, né, que tem números negativos e números positivos. Depois do conjunto dos números inteiros, aí vem o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração. E esses números, eles são necessários para fazermos o registro de uma medida. Por exemplo, comprimento, 1,85 metros, massa, 0,5 kg ou meio quilo, meio litro, que é uma medida de capacidade, um quarto de xícara, um terço de hora, menos 3,5 graus. Numa linguagem matemática, a gente representa o conjunto dos números racionais pela letra Q e escrevemos assim, ó, o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, é formado pelos números x, tal que x é igual a p sobre q. Ou seja, o número x pode ser escrito como uma fração, onde o p e o q são números inteiros e o q é diferente de zero. Isso quer dizer que todos os números que podem ser escritos como uma fração pertencem a esse conjunto Q, conjunto dos números racionais. A palavra racionais aqui vem no sentido de razão, razão como sendo uma fração, um quociente entre dois números inteiros. Temos aqui, por exemplo, o número decimal 1,85. Esse número ele pode ser escrito como a seguinte fração, 185 sobre 100. Então, é um número racional. 0,5 pode ser escrito como a fração 1 sobre 2. Então, é um número racional. Menos 3,5 pode ser escrito como a fração menos 35 sobre 10. Também é um número racional, porque pode ser escrito na forma de fração. Já o número inteiro 5, ele também pode ser representado como uma fração. Basta que colocamos 5 sobre 1. Ou o número inteiro 100 pode ser escrito como 100 sobre 1, uma fração. O número menos 7 pode ser escrito como menos 7 sobre 1. Dessa forma, todo número inteiro pode ser escrito como uma fração. Então, dizemos, né, constatamos que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Lembrando, números racionais, aqueles que podemos escrever como uma fração. Agora, será que existem números que não são racionais? Será que existem números que não podemos escrever como uma fração? Veja, considere um quadrado cujos lados medem uma unidade. Então, se formos medir a diagonal desse quadrado, essa diagonal vai ser igual a um número chamado raiz quadrada de 2. Essa raiz quadrada de 2 é um número decimal, que é aproximadamente 1,41421356, reticência porque não tem fim. Mas esse número ele não pode ser colocado na forma de fração. Então, o número raiz quadrada de 2 não é um número racional, porque não pode ser colocado na forma de fração. Este número, os números que não podem ser escritos como uma fração, nós chamamos de número irracional, no sentido que não dá para fazer uma razão, não dá para encontrar uma razão, né, um quociente que represente esse número. Então, o conjunto dos números irracionais é o conjunto formado por todos os números que não podem ser escritos na forma de uma fração.
Vamos ver agora alguns irracionais que são bem famosinhos. O primeiro é o número racional π. Esse número π, ele é encontrado quando dividimos o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Independentemente da circunferência, quando dividimos o seu comprimento pelo seu diâmetro, encontramos um número que é aproximadamente igual a 3,141592 reticência, porque também não tem fim. Esse número se chama o número π. Outro número irracional famosinho é o número de Euler, ou número de Euler. Esse número ele é representado pela letra E e ele aparece muito em matemática financeira e outros problemas da vida real. Esse número ele é aproximadamente igual a 2,7182, não tem fim também, e é um número que não pode ser escrito como uma fração, é um número irracional. O conjunto de números mais importantes com o qual iremos trabalhar é o conjunto dos números reais. E esse conjunto dos números reais, ele é formado pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Lembre-se que o conjunto dos números racionais não tem intersecção com o conjunto dos números irracionais. Quando nós juntamos esses dois conjuntos, temos o conjunto dos números reais. Então, lembrando, temos o conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, porque o conjunto dos números inteiros engloba os números naturais negativos, com sinais negativos, com sinal de menos. Esse conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais, que são aqueles números que podemos colocar na forma de fração. E esse conjunto dos números racionais está dentro de um outro conjunto que engloba também o conjunto dos números irracionais. Então, quando juntamos esse conjunto dos números irracionais, que é distinto do conjunto dos números racionais, nós temos o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é a reunião do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Uma forma de representação dos números reais que é muito importante em matemática é a reta real. A reta real consiste de uma linha reta, obviamente, com um ponto que nós chamamos de origem, e esse ponto representa o número zero. À esquerda do número zero, à direita do número zero, representamos os números reais positivos, e à esquerda do número zero, representamos os números reais negativos. Então, se definirmos uma unidade de medida nessa reta, então podemos representar os números inteiros ou naturais aqui, 0, 1, 2, 3, 4. E a mesma coisa à esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí, entre esses números, nós vamos colocando outros, como por exemplo 1,7, que é um número racional que está entre 1 e 2, mais próximo do 2. Ou o número 2,6, que é um número racional que está entre 2 e 3. Também podemos representar, por exemplo, o número racional negativo menos 1,3, que está entre menos 1 e menos 2. Ou o número menos π, que está entre menos 3 e menos 4. Lembre-se que o π vale aproximadamente 3,14, então está entre menos 3 e menos 4. Podemos representar ainda a fração 1/2, que está na metade entre 0 e 1. Ou o número o número de Euler, que é aproximadamente 2,7, lembre-se disso. Então está entre o 2 e o 3, mais perto do 3. E também o número π, que está entre 3 e 4, mais próximo do 3. Então, essa representação de números reais em uma reta é muito importante, porque a cada ponto da reta a gente associa um número real e vice-versa. O conjunto dos números reais tem subconjuntos que são importantes e que nós chamamos de intervalos, porque entre dois números reais quaisquer existem infinitos números. E, por exemplo, se pegarmos os números reais entre 0 e 1,
né, entre 0 e 1, então nós vamos ter um intervalo que contém infinitos números reais. E podemos representar esse fato por meio de intervalo fechado ou intervalo aberto. Intervalo fechado é aquele intervalo que considera todos os números entre dois números reais, incluindo esses extremos. Por exemplo, aqui nós temos o conjunto dos números reais, x, né, que são maiores ou iguais que 0 e menores ou iguais que 1. Então, esse intervalo, ele contém todos os números entre 0 e 1, inclusive o 0 e 1. Esse intervalo, ele pode ser representado também por um par de colchete, e aí, com um extremo sendo 0 e outro sendo 1. Então, representa todos os números reais entre 0 e 1, inclusive o 0 e 1. Já no intervalo aberto, a gente representa dessa forma. X temos aqui o intervalo formado por todos os números x maiores do que 0 e menor do que 1. Isso indica que nós estamos considerando todos os números reais que estão entre 0 e 1, sem contar com o 0 e sem contar com o 1. Esse fato pode ser representado pelo par de colchetes, agora escritos ao contrário, né? Então, um colchete aqui apontando para fora, outro colchete aqui apontando para fora, e o 0 e o 1. Então, significa que é o intervalo aberto de 0 até 1. E esse símbolo representa todos os números reais entre 0 e 1, excluindo-se o 0 e o 1. Alguns exemplos, né? Pensa nos números reais que são maiores do que menos 3 e menores ou iguais a 1. Então, podemos representar dessa forma, né? Esse intervalo é representado por todos os números x que são maiores que menos 3 ou menores ou iguais que 1. Então, nesse intervalo, nós estamos pegando todos os números reais entre menos 3 e 1, deixamos de fora o menos 3 e incluímos o 1. Então, pode ser representado dessa forma. Intervalo aberto aqui à esquerda e fechado à direita, né? O menos 3 não faz parte desse intervalo, mas o 1 faz. Outro exemplo. Números reais maiores ou iguais a 0 e menores do que 2. Então, podemos representar assim. X maior ou igual que 0 e x menor que 2. Nesse intervalo, nós estamos considerando todos os números reais entre 0 e 2, incluímos o 0, mas deixamos o 2 de fora. Então, temos aqui um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Podemos considerar intervalos também desse tipo, números reais maiores do que 1. Então, escrevemos x maior ou igual que 1. Na verdade, faltou aqui o maiores ou iguais que 1. Nesse tipo de intervalo, nós consideramos todos os números maiores do que 1, incluindo o 1. Podemos representar também dessa forma. Um intervalo fechado aqui à esquerda, no 1, e aberto aqui à direita, e colocamos o símbolo mais infinito, porque estamos tratando dos números que são maiores ou iguais que 1. Então, não tem fim esse intervalo. De um modo geral, temos aqui as formas de representarmos intervalos de números reais. Intervalos fechados, intervalos abertos, intervalos aqui semiaberto, porque é aberto à direita ou à esquerda e fechado do outro lado, e intervalos ilimitados, quando o intervalo tem um ponto de começo, né? Mas ele não tem um fim, porque é um intervalo ilimitado, infinito. Tá? Para finalizar, temos aqui um exercício. Represente em notação de intervalos o conjunto de todos os números reais que estão a uma distância menor ou igual a 3 do número 0. Então, para resolver esse exercício, desenhamos a reta real, né? Destacamos aqui o 0, e aí queremos representar todos os números reais que estão a uma distância menor ou igual que 3 do número 0. Então, todos os números que estão a uma distância igual ou menor que 3 do 0 estão à esquerda do 0 até o mais 3, ou à direita do 0 até o mais 3, ou à esquerda até o menos 3. Dessa forma, estamos falando dos números x maiores ou igual que menos 3 e menores ou igual que 3, ou podemos representar assim:
um intervalo fechado que vai de menos 3 até 3. Porque aí consideramos todos os números entre menos 3 e 3, inclusive o próprio 3, e esses números estão a uma distância igual a 3 ou menor que 3 do número 0. Então, gente, com isso finalizamos essa aula. Lembre-se de acessar o material, estudar o material, resolver o exercício e até a nossa próxima aula.